Contarei a história do barão que comia na mesa com seus pais. Era herdeiro primeiro dos currais, mas gritou no jantar: não quero nada. Nesse dia subiu num grande galho, o barão nunca mais pisou na terra. Olá pessoal, essa música que eu acabei de cantar, eu gosto de cantar, né, embora não saiba, ela é uma música do Cordel de Fogo Cantado, chama Sobre as Folhas, ou Barão nas Árvores, que é exatamente o título da obra que nós vamos falar hoje. Deixa eu desse lado. Barão nas Árvores é uma história do Ítalo Calvino, que se passa, que foi escrita, aliás, em 1957, mas o contexto da história é de 1767, muitos anos antes, né? O Barão nas Árvores, como a própria música diz, conta a história de um barão que um dia, almoçando, comendo com os pais, resolve subir na árvore do quintal e desse dia em diante nunca mais pisa no chão, né? Nunca mais desce das árvores. Essa é a história do barão. Vamos falar um pouco dos personagens então. O Cosme é o Barão de Rondon, como ele se autodenomina, tá? O Cosme é o Barão nas Árvores. Ele tem um irmão, que é o irmão mais novo, que é o Biagio, cuja importância é o narrador da história e também cuja importância para a vida do barãozinho das árvores, do Cosme, é fundamental. Nós temos a Batista, que é a irmã mais velha dos dois, que por ter tido uma decepção amorosa, ela começa a descontar em todo mundo, fazendo coisas asquerosas. Ela é chatíssima, ela caça animais nojentos, cozinha, faz pratos extravagantemente nojentos. Cosme e Biagio odeiam, mas o Biagio é muito mais medroso do que o Cosme. E ela é desimportante até certo ponto na história. Ela só é importante porque foi por culpa dela que o barão sobe nas árvores, né? Nós temos o Barão de Rondon mesmo, que ele é o pai, né, do Cosme, e ele é um barão, mas ele aspira um ducado. Lembrando que a Itália, nessa época de 1767, vivia dividida, né, em principados e ducados, e o Barão de Rondon, ele almejava subir, né, aspirava subir para obter, na verdade, a titulação de duque, né? Para ter essa titulação, ele só vivia pensando nisso, ele só queria isso na vida. E para conseguir esse ducado, essa indicação, ele exigia dos filhos muito comportamento, exigia dos filhos um comportamento digno de alguém que quer ser duque, né? Então, assim, ele era super rígido nas regras, ele tinha um comportamento bem exigente. Ele tinha uma exigência muito grande no comportamento dos filhos. Então, esse é o Barão de Rondon. Então, ele era bem generalzão, assim. Mas a generala, que é a mãe deles, que tinha esse apelido, generala, porque a preocupação dela eram exclusivamente militares, por ter sido criada em família de militares. Ela se preocupa com as questões militares que acontecem na Itália, né? Nós temos também o João do Mato e a Viola, mas eu vou falar deles daqui a pouco. Bom, como se passa a história? Um dia a Batista faz uma sopa de escargot muito nojenta e o Cosme se recusa. O Biagio come, né, caladinho, porque ele é medrosinho, ele é mais novo, e o Cosme, ele se recusa a comer aquela sopa. Eles ficaram horrorizados porque eles nunca tinham visto desobediência tão grande por parte de ninguém lá dentro da casa, né? O pai fica enfurecido, a mãe também, mas o fato é que o barãozinho, o Cosme, se recusa. E na ânsia de ser expulso da mesa, mas enfim, acontece lá toda a confusão, e o Cosme sobe na árvore do jardim, né? E nesse mesmo dia ele começa a descobrir Penúmbria, que é o local onde eles moravam, inclusive os terrenos, o território dos vizinhos, que eles plantavam tinham muitas árvores exóticas, né? O pai dela gostava dessa coisa de manter os jardins. Eles viviam trazendo espécies de outras regiões para plantar, né? Para diversificar o jardim de Rondamagem, que era os vizinhos inimigos do pai. Nesse mesmo dia que ele sobe na árvore, ele conhece uma menina chamada Viola,
E ele diz para ela, num tom de brincadeira, que subiu na árvore e que nunca mais vai descer. A Viola é a personagem talvez mais interessante da obra, mais até do que o Cosme, mais até do que qualquer outro. A Viola ela é amoral, né? Ela desafia o Cosme em todos os aspectos físicos, morais, sentimentais, né? O Cosme vai viver com a Viola uma história que eu não vou contar, vocês precisam ler porque só lendo, tá? Mas assim, o Cordel do Fogo Encantado já dá uma prévia, né? Quando ele diz que passou anos e anos na floresta, viveu léguas e léguas sobre as folhas, construiu sua casa feito ninhos, beijou sua mulher perto das nuvens, um concreto bordado nas alturas, com manobras de amor no precipício. Já dá para saber aí o que está por vir da história de Cosme e de Viola, né? A Viola ela deixa a história muito mais legal, né? Outro personagem bacana é o João do Mato. João do Mato é um bandido que o Cosme, por impulso, salvou quando ele fugia de uma perseguição policial. Ele é um bandido que cometeu inúmeros crimes dos mais graves. E o Barão salva o João do Mato, e nesse momento o João do Mato ele apresenta para o João do Mato livros, né, de história, de literatura, e o João do Mato passa a se tornar um leitor compulsivo e apaixonado ao ponto de deixar de ser bandido para ficar só lendo dia e noite, dia e noite, dia e noite. Isso é legal porque o João do Mato se tornando leitor, ele faz com que o Barão consiga para ele obras cada vez melhores, né? Ele não vai ficando satisfeito com obras mais ou menos e vai exigindo do Barão obras cada vez melhores, mais profundas, mais filosóficas, enfim. E o Barão precisa começar a ler esses livros para poder selecionar para o João do Mato, né? E nesse momento, né? Nessa leitura ávida, o João do Mato, o Barão começa a trocar correspondências com escritores da época, como Rousseau, Diderot e o Voltaire, né, que aparece na história como personagem real. E ele começa a se aprofundar das questões humanas, né? Tem até um dos comentários que eu li por aí, que quanto mais o Cosme se distancia da humanidade, mais ele descobre a essência da mesma. Por observação, por leituras, né, por se distanciar delas, por ver de fora, né, enfim. Achei legal esse comentário. Eu não sei quem foi que fez, foi num essas resenhas feitas pela internet. Enfim, outra cena impressionante do livro é a morte de João do Mato, que também não vou dizer, vocês precisam ler. A morte dele é assim muito legal. E o fim do Barão das Árvores, né? O fim do livro também é bem legal, assim, a gente não sabe como é que vai terminar aquela história, né? Mas por que eu falei que o Biagio é uma pessoa importante? Além de ser o narrador, a vida do Barão, pelo menos inicialmente, só é possível com a intervenção do Biagio, né? Ele quem leva para ele, porque isso é uma dúvida, né? Como é que a pessoa vai viver nas árvores? Ele quem leva para ele comida, quem leva para ele as suas necessidades básicas iniciais, né? Depois ele vai aprender a se virar sozinho, né? Outra coisa legal é a generala. A generala, ela é bem mandona, bem toda, né, só pensa nas invasões, só pensa em estratégias militares, só pensa nisso. No entanto, ela é a primeira a entender o Cosme e a aceitá-lo do jeito que ele é. Não sei se é a coisa do ser mãe, né? Eu sou mãe, tem que puxar o saco das mães, mesmo que seja uma mãe generala. Mas ela é a primeira a compreender e a aceitar o Cosme do jeito que ele é, e ela é a primeira também a aceitar que ele nunca mais vai descer e a acreditar nisso, porque todo mundo fica naquela expectativa, né, que ele não vai aguentar, enfim. Então, gente, é isso, né? Lembrando que, assim, no contexto histórico, a história passa-se no momento de transição do feudalismo para o capitalismo na Itália. Outra coisa importante do contexto histórico são a guerra napoleônica, né? Então o Cosme se encontra com soldados de Napoleão, se encontra com soldados russos e vai aí dando suas intervenções na guerra, apoiando a guerra. Então esse contexto histórico narrado de forma muito boa, muito maravilhosa de ser lida, uma história para ser lida por qualquer idade, por leitor de qualquer idade, porque ela é fácil, ela é fluida e ela é interessante. É uma obra que traz, né, contextos filosóficos, discussões filosóficas, não aquelas chatas, né, mas as discussões filosóficas da época.
que traz a história da própria Europa, né, naquele momento, e que, acima de tudo, é legal de ler, né? Não se torna enfadonho porque traz essas coisas, muito pelo contrário. Será que cabe na estante o Barão das Árvores? Ah, é claro, Calvino vai ter sempre um espaço aberto na minha estante, porque eu amei essa experiência, né, de ler o Barão das Árvores. E é uma obra que pode ser lida em qualquer idade. Então, se gostou da resenha aí, se gostou do vídeo, dá um joinha, se inscreve no canal, compartilha. Mas acima de tudo, se não fizer nada disso, não quiser se inscrever, não quiser compartilhar e não quiser dar um joinha, você leia o Barão das Árvores, que você não vai se arrepender, porque é um livro muito bom, né? E assim, era isso. Um beijo a todos, espero que vocês tenham gostado. Falou, tchau!